Boa tarde, gente. Vamos continuar fazendo as atividades do livro de história como eu tinha falado ontem, tá? A página 84 e a página 85, falando da conquista dos direitos dos negros, né? Que demorou muitos séculos para eles conseguirem pouquíssimos direitos para chegar na tão sonhada igualdade, que ainda não chegou, mas a luta continua. Aqui no Papai Noelzinho eu já colei o dia 3, tá? Já foram 3 dias de dezembro, contagem regressiva, tá bom? Vou fazer a leitura aqui do texto e explicar as questões para vocês, tá bom? O preconceito racial no Brasil ocorria e ainda ocorre de várias maneiras. Um exemplo é a crença de que apenas a cor da pele clara e o cabelo liso sejam traços físicos bonitos que devem ser valorizados. Outra forma de preconceito é considerar a religião e a cultura afrodescendente inferiores às outras culturas e religiões. Então, assim, o nosso padrão de beleza, entre aspas, né? Ele considera tudo que é europeu mais bonito. Então, o nariz fino é bonito, o olho claro é bonito, o cabelo liso é o bonito, né? Tudo que é afrodescendente, o nariz largo, boca larga, o cabelo crespo, remete a feio. Tudo que é europeu é bonito, tudo que é africano é feio. Aos poucos, a gente está conseguindo mudar isso. Temos exemplos de mulheres lindas e maravilhosas, negras, com as características mesmo. O cabelo afro tá em alta, né? Tá sendo bem valorizado, tem aparecido nas propagandas, tem muitos cosméticos para isso. A pele negra tem aparecido nas revistas, na TV. Então, tem mudado um pouco, mas ainda falta muito, tá bom? E também fala aqui sobre a religião, né? A gente estudou há um tempo atrás sobre os orixás. Muitas pessoas acreditam que toda religião afrodescendente é ruim, é do mal, né? Isso, querendo ou não, é um preconceito. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser, tá? E aqui, ideais e práticas preconceituosas como essas são combatidas pelo movimento negro, formado por grupos que lutam para defender a história e a cultura afro-brasileira e pela aprovação de leis que ajudem a população negra a ter melhores condições de vida. Então, existe um movimento negro, né? Que é aquele que luta para ter leis que defendam os negros, as cotas, defendem tudo que tenta uma reparação histórica por todos esses anos de escravidão que tiveram aqui no Brasil. Esses grupos conseguiram muitas vitórias nas últimas décadas, mas ainda há muito a ser conquistado. E o racismo na sociedade brasileira persiste. Então, tem muita coisa do que reclamar, muita coisa do que lutar ainda, infelizmente. Né? Se a gente vê, são muito mais anos de escravidão do que anos de libertação dos escravos. A gente tem muito o que aprender, é um racismo estrutural. Muitas vezes você fala, eu não sou racista, mas tem falas que são, né? A gente não percebe porque é da nossa cultura, muitas vezes a gente fala sem perceber, então tem que ter uma reeducação dos nossos costumes, ok? E para isso que o movimento negro luta até hoje e não vai parar de lutar ainda por muitas décadas. Aqui tem uma passeata, né, antirracista. Tem aqui, ó, várias placas contra o racismo, abaixo ao racismo, denunciamos, Denunciamos o namoro do Brasil com a África do Sul, contra a repressão policial, tudo uma luta mesmo do movimento negro. Em 7 de julho de 1978, ó, faz muito tempo isso daqui, e até hoje a gente vê esse tipo de manifestação nas ruas.
na cidade de São Paulo, um grande ato organizado pelo movimento negro no Brasil. Esse ato foi muito importante para a luta das pessoas negras contra o racismo e a desigualdade no país. Aí chega aqui nas questões. Com a ajuda do professor, discuta o significado do termo racismo e por que ele reforça as desigualdades no nosso país. Então, por que que o racismo ainda existe? Por que que esse termo está sendo muito discutido? O que que acontece? Por que que a gente não consegue uma igualdade plena entre todas as raças? Porque é uma cultura, né? Foram coisas que foram passadas de geração em geração. Então, como eu falei, são muito mais anos de escravidão do que anos de libertação. São 122 anos, se eu não me engano, de libertação e 300 e lá vai cacetada anos de escravidão. Então a gente tem que evoluir muito. Como eu disse, os escravos, quando eles foram libertos, bem entre aspas, eles foram jogados na sociedade sem nenhum direito. Pelo contrário, eles eram proibidos de tudo, proibidos de entrar em padaria, proibidos de entrar em escolas, proibidos de votar, proibidos de praticamente tudo. Eram pouquíssimas as pessoas que davam emprego e davam oportunidade para eles. Então, assim, tudo para eles é muito mais difícil. E óbvio que mesmo depois de ter passado mais de 100 anos, ainda não existe uma igualdade total, né? Por isso que eles lutam muito por isso. E com razão, ok? Vocês vão escrever aí um pouquinho do que é o racismo hoje em dia, porque ainda existe. O que a gente tem que evoluir para acabar de vez com o racismo aqui do Brasil, tá bom? Se quiser dar uma pesquisadinha sobre as últimas notícias que tem falado bastante sobre isso, pode pesquisar, tá bom? 2. Sobre a orientação do seu professor, pesquise em livros, revistas e na internet um símbolo da luta pelos direitos da população negra no Brasil e explique por que você escolheu esse símbolo. Então, vocês podem, nessa pesquisa mesmo que vocês vão fazer para responder a questão 1, vocês já vão usar mais ou menos para a questão 2. Símbolos do movimento negro. Existem pessoas que são símbolos, tá? E existem os símbolos mesmo, as imagens. Então, tem a mãozinha, né? Assim pra cima, tem frases de efeito, o Mandela, né, é uma pessoa muito importante na luta contra o racismo, o Barack Obama, a Oprah, então são nomes muito importantes que falam sobre essa questão do racismo. Tudo que vocês verem de mais importante lá na pesquisa, vocês anotam aqui esses símbolos. Ok? Pode ser pessoa ou pode ser imagens também. Aí vocês vão descrever o símbolo aqui nessa resposta. Na página 85 tem mais um textinho, ó. A luta dos operários brasileiros por direitos também é um exemplo de conquista da cidadania. A industrialização no Brasil teve início a partir do fim do século XIX. Quando cidades como São Paulo e Rio de Janeiro se desenvolveram muito economicamente. Em São Paulo, o crescimento da indústria provocou também o crescimento da cidade. Então, foi aquela virada que teve, né? Que a área rural foi mudando para a área urbana. Foram construindo cada vez mais prédios, indústrias. E o pessoal que morava nas fazendas acabaram optando por vir para os centros, procurar melhores condições de vida, bom? Em São Paulo, o crescimento da indústria provocou também o crescimento da cidade. As fábricas precisavam de mão de obra numerosa, mão de obra são pessoas para trabalhar, então eles precisavam de muita gente. E os primeiros operários das fábricas brasileiras foram os imigrantes, foram as pessoas que vinham de outros países, principalmente da Europa, tá? Que vinham para cá e procurava emprego aqui. Por quê? Ontem eu até falei um pouquinho que muitos empresários, muitos fazendeiros preferiam contratar os imigrantes do que os negros recém-libertos, né? Eles não achavam que não eram dignos de um trabalho. Algumas empresas ainda davam uma chance, mas eram poucas. Demorou muito para eles conseguirem empregos no geral.
Então, eles preferiam pegar pessoas que vieram de outro continente, que não sabiam falar a língua, tinha que ensinar tudo do zero, do que dar oportunidade para quem já morava aqui. É um preconceito, assim, fora do normal, né? Cadê? Depois vieram os trabalhadores rurais, que se mudaram das fazendas para as cidades, para evitar as difíceis condições de trabalho no campo. No entanto, em geral, os operários também trabalhavam muito e recebiam salários baixos. Então, aqueles fazendeiros, aquelas pessoas que viviam das plantações, viviam das fazendas, do trabalho rural, eles foram para as fábricas para tentar melhores condições de vida, mas eles ainda trabalhavam muito e ganhavam pouco, tá? Além disso, as fábricas eram ambientes sujos e apertados. Muitos operários trabalhavam mais de 12 horas por dia, sem tempo para descansar ou se alimentar direito. As máquinas eram perigosas e os acidentes eram frequentes. E não existiam leis para proteger os trabalhadores. Então, quando começou a industrialização, né? Quando começou a abrir as grandes empresas, as grandes fábricas, o trabalhador ele não tinha direito nenhum. Ele trabalhava e ele era pago de acordo com o que o chefe achava que devia. Então, trabalhava muito, ganhava pouco, era um trabalho muito perigoso. Se machucasse, se machucou, não tinha direito nenhum a nada, tá bom? Então, não tinha horário de almoço, não tinha férias, nada que a gente tem hoje em dia. Naquela época, nem passava pela mente deles esse tanto de direitos. Ainda não são os direitos que a gente almeja, né? A gente ainda reclama, mas olhando para o passado, a gente tá até que bem, né? A gente até que tem direitos que favorecem o trabalhador, enquanto antigamente era nada, não tinha nenhum direito. Tinha direito de trabalhar e é isso. Questão 1. Consulte o dicionário, ou pode ser no Google também, tá? Quem não tem dicionário em casa. E anote no caderno o significado das palavras operário, salário e fábrica. Então, coloca lá. Significado da palavra operário e copia. Significado da palavra salário e copia. Significado da palavra fábrica e copia. Se não couber aqui, tá? Porque às vezes o significado fica um pouquinho grande, pode colocar no caderno sem problema. 2. Observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Então, tem duas imagens aí. Uma da Vila Maria Zélia, nos anos de 1920, na cidade de São Paulo. Algumas indústrias construíram vilas operárias para acomodar parte dos seus trabalhadores. E do lado, tem um conjunto habitacional no bairro de Jaguaré, na cidade de São Paulo. Uma foto de 2017. Atualmente, muitos conjuntos habitacionais são construídos por meios de programas do governo. Então, tem aqui, né, uma vila que foi construída para que os operários morassem ali e tivessem um acesso mais rápido às empresas. Eles viviam para trabalhar, né? Eles iam para essas vilas, dormiam e já voltavam para trabalhar, e era esse fluxo intenso. E aqui do lado tem um conjunto habitacional, que hoje em dia o próprio governo, ele constrói, né, esses predinhos, essas casinhas, com um custo baixo para aquisição, que consegue ajudar as pessoas com baixa renda, certo? Aqui. Leia as legendas e identifique o período em que as imagens foram feitas. Então, na primeira imagem, tem aqui falando, né, de 1920, que foi o começo da industrialização, e depois em 2017. Aponte as principais diferenças e semelhanças entre as vilas operárias e os conjuntos habitacionais. Qual as diferenças? A diferença é que a primeira era construída pelas empresas e era feita só para os operários dormirem e voltarem para o trabalho logo no outro dia. Os conjuntos habitacionais pode morar a família, né? O governo que fornece, que facilita essa aquisição, mas ainda assim eles têm que pagar, a pessoa tem que ir lá comprar, financiar, tudo
direitinho. Não é de graça, tá? E também para colocar as semelhanças. Então, as semelhanças é que é um lugar grande, mas pela quantidade de pessoas acaba ficando pequeno, né? É onde vivem muitas pessoas. São lugares específicos para pessoas com baixa renda, então, que tem um poder aquisitivo bem abaixo, que não consegue morar em grandes casas e tem que acabando optando por lugares pequenos, que não tem tanto conforto, às vezes que é mais próximo do serviço, para conseguir ter uma qualidade de vida razoável, tá? Então, essa é a semelhança entre as duas. Os dois visam os trabalhadores, as pessoas que têm um poder aquisitivo baixo, que recebem um salário que dá para sobreviver, vamos dizer assim. Tá? Então, vocês vão escrevendo aí, vão catando tudo que eu vou falando, vai fazendo um resuminho com as suas palavras e escrevendo. Se não couber, faz no caderno, não tem problema nenhum, tá bom? Qualquer coisa, só me chamar lá no WhatsApp, se tiver alguma dúvida, que eu respondo sem problema, tá bom? Beijo e até amanhã.